Suscitação de dúvida. A primeira vez que me deparei com este procedimento, tive mais dúvida do que a própria suscitação de dúvida. Seja muito bem-vindo, querido aluno, seja muito bem-vinda, querida aluna, a mais uma lição prática. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o professor Marcel Rulli e nos últimos anos venho me dedicando a ensinar advogados a faturarem os maiores honorários da advocacia, regularizando qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil. E quem advoga regularizando imóveis, mais cedo ou mais tarde, também irá advogar neste procedimento chamado suscitação de dúvida. E este professor, na primeira vez que se deparou com este procedimento, sem brincadeira, fiquei com mais dúvida do que a própria suscitação de dúvida, porque, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar ou visto isso durante a faculdade. E aí me deparo com esse procedimento quando assumo a chefia de uma vara judicial de registros públicos e fazenda pública. Pois bem, vamos lá. Professor, eu nunca vi uma suscitação de dúvida. O que é uma suscitação de dúvida? Eu vou começar aqui para você o conceito trazido pelo mestre e professor Walter Seneviva. E ele diz assim, a dúvida é pedido de natureza administrativa, formulada pelo oficial do registro de imóveis, a requerimento do apresentante de título, para que o juiz competente decida sobre a legitimidade de exigência feita, como condição de registro pretendido. Quando o título é apresentado para registro, cabe ao oficial de registro de imóveis a verificação formal e legal do documento apresentado. É a denominada qualificação do título. Sempre que o oficial do registro de imóveis entender que o título não é passível de registro ou duvidar por motivo justo da validade formal do título que lhe é apresentado, a Lei 6.015 de 1973 determina que manifeste por escrito sua dúvida dirigida ao juiz competente. Portanto, preste atenção aqui, querido aluno, querida aluna, cabe ao registrador levantar a dúvida a requerimento do interessado que se insurge contra exigências que não pode ou não quer cumprir e entende incabíveis. Eu sempre digo assim para vocês sobre as canetas e as tampas da caneta, lembram? Tudo que vamos apresentar, levar no cartório de registro de imóveis, o cartorário vai pegar, como se fosse a tampa da caneta, vai pegar o documento, e a gente vai chamar esse documento de tampa da caneta, e analisar em qual caneta ele vai encaixar aquela tampa. Em outras palavras, em qual matrícula ele vai registrar ou averbar aquele título, seja uma escritura pública, um mandado judicial, um ofício, enfim, um contrato, uma promessa de compra e venda. Tudo que levarmos lá, o cartório vai analisar. Certas vezes, alguns cartórios agem como coraçõezinhos peludos. Aquele que fica procurando pelo em ovo, te fazendo 1000 exigências e notas devolutivas. E chega um ponto que, como o mestre Seneviva nos disse, se torna impossível de você cumprir as exigências ou você entende que a exigência é inadequada. Mas aqui, para o advogado, para a advogada, é uma lógica que traz certa confusão na cabeça. Por quê? E aqui acho que está o pulo do gato para você. Todas as vezes que o advogado se insurge, todas as vezes que o advogado discorda de uma decisão, de um comportamento, o que o advogado faz? O advogado peticiona, o advogado recorre, o advogado ajuiza uma ação, o advogado impetra um mandato de segurança, enfim. Tudo depende, aquela questão da inércia do Poder Judiciário, tudo depende do advogado iniciar a ação, iniciar a fase recursal, iniciar o cumprimento de sentença, tudo depende do advogado. Aqui, querido aluno, querida aluna, quem vai começar a suscitação de dúvida não é o advogado. E aqui está o grande pulo do gato. Por que não é o advogado? O advogado se insurge. O advogado vai falar, cartório, vai fazer isso por escrito. Eu vou explicar aqui para vocês. Fica comigo até o final do áudio. E o advogado fala lá no balcão, olha, requeiro que Vossa Senhoria, senhor cartório de registro de imóveis, inicie o procedimento da suscitação de dúvida. Então, olha que louco isso daqui. O advogado discorda do cartório
e pede para o cartório começar o procedimento. Não é o advogado que começa a suscitação de dúvida. O advogado requer o início da suscitação de dúvida. Tanto que a Lei 6.015, ela fala assim, protocolizado o título, se procederá ao registro ou à emissão de nota devolutiva, no prazo de 10 dias úteis, que agora os prazos no cartório de registro de imóveis, os cartórios extrajudiciais, são contados em dias úteis, contados da data do protocolo. Isso está previsto no artigo 188 da Lei 6.015 de 1973, já atualizado, Atualizado esse prazo aqui, que antes eram 30 dias corridos, agora são 10 dias úteis. E aí eu continuo o raciocínio aqui com vocês, havendo exigência a ser satisfeita, ela será a exigência, então o cartório, nota de devolução, está fazendo exigência. Essa exigência será indicada pelo oficial do registro de imóveis por escrito, a famosa nota devolutiva, dentro do prazo limite de 10 dias úteis e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável. E aqui que está. Se você é advogado, não, eu discordo, eu quero que Vossa Senhoria, senhor cartório, inicie o procedimento da suscitação de dúvida. Então, você, advogado, advogada, não se conformando com a nota de devolução, ou sendo impossível de cumpri-la, você irá requerer que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la. Em outras palavras, cartório, vamos mandar isso para o juiz. E quem vai começar? O cartório. Vou falar vulgar aqui, pedindo toda a lição que o magistério me dá aqui para você aprender e memorizar. Você vai pedir para o cartório fazer a petição inicial da suscitação de dúvida. Eu vou repetir. Você vai pedir para o cartório, por escrito, vai fazer um requerimento por escrito, para o cartório levantar a dúvida, ok? Aqui, neste momento, quando você está requerendo que o cartório levante a dúvida, você não precisa mostrar nenhuma argumentação. Você não precisa dizer para o cartório o que você vai falar lá no próprio procedimento, lá na dúvida com o juiz. Feito isso, imagina assim, então, você discordou dele, após as exigências apresentadas pelo oficial no prazo limite de 10 dias, ele te deu a nota devolutiva hoje. A partir de hoje, você tem o prazo limite de 10 dias úteis para requerer a suscitação de dúvida. E se professor, eu perdi o prazo de 10 dias úteis, o que vai acontecer? Cessarão automaticamente os efeitos da prenotação, se decorridos 20 dias úteis da data do seu lançamento no protocolo. Lembra? Tinha 10 dias úteis para o cartório fazer a nota devolutiva. No 10º dia útil, o cartório foi lá e fez a nota devolutiva. Daquela data que ele te intimou, você tem 10 dias úteis para cumprir a nota devolutiva ou requerer que o cartório inicie a suscitação de dúvida. Uma vez que você falou para o cartório, quero suscitação de dúvida, o oficial certifica isso no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricando todas as suas folhas. Aí, presta atenção aqui, o cartório, na pessoa do oficial do registro de imóveis, formulará ao juiz corregedor permanente os termos da dúvida, vulgo a petição inicial, ele vai fazer a petição inicial da dúvida. E o cartório vai apresentar a sua argumentação em razão da exigência contestada. E eu vou repetir, então, o cartório vai fazer a petição inicial. Uma vez que o cartório fez a petição inicial, porque você requereu, você vai fazer, cartório, por escrito, cartório, quero a petição inicial, o cartório vai lá e faz essa petição inicial. O oficial dará ciência dos termos da dúvida para você, e aí ele vai te fornecer cópia da petição inicial que ele fez e vai te notificar para você impugnar. Vou falar vulgar aqui, para você apresentar a contestação da dúvida feita pelo cartório, mas você vai, vou vulgar aqui, tá? Contestar, que a gente na verdade fala impugnar,
lá no fórum já dentro do processo. E você terá o prazo de 15 dias úteis da data que você foi notificado pelo cartório. Olha que interessante, o cartório faz a petição inicial, o cartório te notifica. Depois que o cartório te notificou, o cartório vai remeter a suscitação de dúvida lá para o fórum. E lá no fórum, você irá apresentar a sua impugnação, que aqui eu vou falar contestação. Então, nunca mais confunda isso. Vamos sintetizar até aqui, porque isso aqui vai fazer toda a diferença para vocês. Você requer, o cartório faz a petição inicial e você contesta. É diferente, não é? Porque quando o advogado discorda de algo, ele recorre, ele ajuiza a ação, ele impetra um mandado de segurança, por exemplo. Aqui não. Você discorda, empurra o cartório para o cartório começar o procedimento. Que louco isso, né? Mas é muito legal isso daqui. O oficial depois certifica o cumprimento da entrega da notificação e remete todo o processo eletronicamente ao juízo competente, que é o corregedor permanente, um juiz estadual, tá? E ele encaminha lá as razões da dúvida e o título. Você que requereu a citação de dúvida, apresenta a sua impugnação dentro do prazo de 15 dias úteis com os documentos que você julgar conveniente. Aqui uma informação bem importante para vocês. Se o interessado não apresentar impugnação, a omissão não ocasiona revelia e perdimento da pretensão. Mesmo não apresentando impugnação, o juiz julgará a dúvida por sentença. Decorrido o prazo da impugnação, os 15 dias, o Ministério Público é ouvido e o Ministério Público tem o prazo de até 10 dias úteis para se manifestar no procedimento da suscitação de dúvida. Feita a manifestação do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes dos autos, se não forem requeridas diligências. Da sentença, prestem bastante atenção, caberá o recurso de apelação, e esse recurso de apelação tem ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo. E aqui o mais importante, o oficial do registro de imóveis não tem capacidade, não pode interpor recurso. Somente poderão interpor apelação o interessado, o Ministério Público e eventual terceiro prejudicado. Uma vez transitada em julgado a decisão da dúvida, se a dúvida foi julgada procedente, quem ganhou? Fala o cartório. Se foi julgada procedente, acolhi a petição inicial. Quem fez a petição inicial? O cartório. Então, se ela foi julgada procedente, significa que o oficial de registro de imóveis tinha razão ao fazer a exigência, que necessariamente deverá ser cumprida por você. Em outras palavras, o apresentante perdeu. O título é singelamente desentranhado do processo e devolvido à parte. Ciência da decisão oficial, o oficial deverá anotar no protocolo a decisão e cancelar a prenotação. Agora, se a dúvida for julgada improcedente, então a petição inicial foi improcedente, quem ganhou é você. A contestação valeu. E aí significa que as exigências do oficial de registro de imóveis não estavam corretas, não havendo razão para o apresentante cumpri-las. Em outras palavras, o apresentante ganhou a dúvida. O interessado apresentará ao registro de imóveis novamente os seus documentos. Também apresentará mandado ou certidão da sentença que julgou a dúvida. O oficial do registro de imóveis arquivará o mandado ou certidão da sentença. O oficial procederá ao registro solicitado, obviamente, sem a necessidade do cumprimento da exigência que fora feita. O oficial declarará o fato na coluna de anotações do protocolo e entregará ao interessado o título registrado. É essa dica muito importante para vocês, essa lição prática sobre suscitação de dúvida, esse importante procedimento que você se deparará mais cedo ou mais tarde, regularizando qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil e com isso faturando os maiores honorários da advocacia. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.